Sabe aquela pergunta, até onde vai a liberdade de expressão de um político? Pois é. Será que a imunidade parlamentar serve como um escudo para qualquer tipo de discurso? Hoje a gente vai analisar um caso judicial que testa exatamente essas fronteiras, um caso onde palavras ditas numa tribuna oficial acabaram virando uma condenação criminal. E para começar, vamos direto ao ponto. Pelo final da história, um político foi condenado. Condenado por ameaças misóginas. E essa decisão, olha, não é só sobre uma pessoa não. Ela acaba criando um precedente bem importante sobre responsabilidade e o uso do poder. Ok, vamos mergulhar nisso então. Para começar, vamos entender os detalhes exatos dessa decisão do tribunal. Quem foi condenado e por quê, exatamente? Vamos aos fatos então. O réu é o José Agamenon, mais conhecido como Marconi Mãozinha, que hoje é secretário municipal. A acusação que pegou? Crime de ameaça. A pena foi de 1 mês de detenção, mas aqui tem um detalhe super importante. A pena foi suspensa. Isso quer dizer que ele não vai para a prisão, contando que compra 2 anos de sursis. Pensa no sursis como um período de prova, sabe? Onde a pessoa fica sob observação da justiça. E claro, ele ainda pode recorrer dessa decisão em liberdade. Mas afinal, o que foi que levou a essa condenação? Para a gente entender a gravidade da situação, a gente precisa voltar um pouco no tempo e analisar o contexto em que essas palavras foram ditas, porque, nesse caso, o contexto é tudo. E olha só que contexto. Tudo aconteceu durante o Agosto Lilás. Para quem não sabe, essa é uma campanha nacional muito séria. Um mês inteiro dedicado a conscientizar e combater a violência contra as mulheres, além de divulgar a Lei Maria da Penha. Ou seja, é um período todo focado em proteção e respeito. E é exatamente aqui que a história dá uma virada chocante. Foi justamente no meio da campanha do Agosto Lilás que o então vereador usou a tribuna da Câmara, um espaço que deveria ser de debate público, para fazer discursos que foram descritos como machistas, misóginos e violentos. A ironia da situação é profunda e mostra a audácia da ação. Isso tudo nos leva direto para o coração do debate jurídico. A defesa do político se apoiou num pilar da nossa democracia, a tal da imunidade parlamentar. Só que a justiça viu a coisa de um jeito bem diferente. Aqui a gente vê o centro da questão, o cabo de guerra. De um lado, o argumento da defesa dizendo: ei, as palavras dele são protegidas pela imunidade parlamentar. Do outro lado, veio a resposta do tribunal, que foi bem direta. Essa proteção tem limite. Imunidade não é um passe-livre para cometer crimes. E o ponto crucial está nessa frase aqui, dita pelo juiz Renan do Vale Melo Marques na sentença. Ele foi claro. Essa garantia, a imunidade, não é e nunca foi um salvo-conduto para a prática de crimes. Essa frase resume perfeitamente a lógica por trás da condenação. Basicamente, ela desenha uma linha bem clara na areia. Agora, vamos ampliar um pouco o foco. Fica a pergunta: será que este foi um incidente isolado? Acontece que a resposta parece ser não. Esse caso, na verdade, faz parte de um cenário político maior e um tanto preocupante. 2. Esse é o número de políticos da mesma base política que foram condenados por crimes parecidos. Isso já sugere que talvez a gente não esteja falando de um evento aleatório, mas sim de um padrão de comportamento. Os nomes são Marconi Mãozinha, que a gente já conhece, e um outro vereador, Dudu do Trigo. E o que eles têm em comum? Os dois apoiam o mesmo prefeito. E essas duas condenações, acontecendo uma depois da outra, acabam pintando um quadro bem preocupante do clima político local, que foi até descrito como um ambiente de tensão e extremismo. E só para não deixar nenhuma dúvida no ar, é importante a gente definir o termo central aqui: misoginia. Não é só uma discordância, uma crítica, é mais fundo. É ódio, aversão, preconceito, direcionado especificamente a mulheres. Foi essa natureza misógina das ameaças que acabou caracterizando o crime. Então, o que a gente pode concluir desse caso todo? Qual é a mensagem final que essa decisão da justiça envia, tanto para a política quanto para a sociedade em geral? A principal lição, parece, é esta. A justiça deixou claro que a imunidade existe para proteger o debate de ideias, mesmo aquelas ideias mais polêmicas, garantindo que os políticos possam trabalhar sem medo de perseguição. Só que essa proteção não se estende ao uso da palavra como se fosse uma arma para cometer crimes, como o de ameaça. É um escudo para o debate, não uma espada para o crime. E no fim, fica a reflexão, né? Esse caso específico traçou uma linha bem clara. Mas será que essa linha é sempre tão nítida em outras situações? Aqui, a justiça deu uma resposta. Mas a grande questão sobre onde termina um discurso político e onde começa o crime é um debate que, com certeza, ainda está longe de acabar.